Quando ouvimos falar sobre debates teológicos na história da Igreja, especialmente sobre como Deus salva, dois nomes logo aparecem: João Calvino e Jacó Armínio. O calvinismo é frequentemente mais conhecido, mas o arminianismo também tem uma longa e sólida tradição. No entanto, ele é muitas vezes mal compreendido. Neste vídeo vamos entender o que realmente é o arminianismo, quais são seus principais fundamentos, como ele surgiu, quem foram seus grandes defensores ao longo da história e como essa visão continua relevante até hoje. Jacó Armínio nasceu na Holanda, em 1560, num contexto marcado pelas profundas transformações da Reforma Protestante. Ele foi inicialmente treinado dentro do pensamento calvinista e estudou em Genebra, diretamente influenciado pelos seguidores de Calvino. No entanto, ao estudar as Escrituras com profundidade, Armínio começou a questionar algumas conclusões do sistema calvinista, especialmente no que diz respeito à predestinação. Sua preocupação não era criar divisão, mas buscar fidelidade ao texto bíblico. Ele passou a defender que a salvação oferecida por Deus é real para todos, mas exige uma resposta livre e responsável do ser humano. A controvérsia cresceu após sua morte em 1609. Seus seguidores organizaram um documento chamado Remonstrância, em 1610, no qual sistematizaram 5 pontos principais da teologia arminiana. Como resposta, os calvinistas organizaram o Sínodo de Dort, 1618-1619, que rejeitou essas doutrinas e formulou os famosos 5 pontos do calvinismo. Mas apesar da condenação oficial naquele contexto, o arminianismo continuou vivo e se espalhou por várias partes da Europa e mais tarde pelas Américas. Vamos entender agora, com calma e profundidade, os 5 pilares clássicos do arminianismo. O primeiro ponto é a graça preveniente e o livre-arbítrio capacitado. O arminianismo reconhece que, por causa do pecado, o ser humano está espiritualmente morto e não pode, por si só, buscar a Deus, Efésios 2:1. No entanto, Deus, em sua misericórdia, concede a todos uma graça anterior que desperta a consciência, toca o coração e dá capacidade para responder ao Evangelho. Essa graça é chamada de graça preveniente. Ela não salva automaticamente, mas remove a incapacidade absoluta herdada do pecado, tornando possível a fé. O segundo ponto é a eleição condicional. Deus não escolhe arbitrariamente quem será salvo. Ele elege com base em sua presciência, ou seja, ele conhece de antemão aqueles que crerão. Isso está em Romanos 8:29. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou. O arminianismo afirma que Deus continua sendo soberano ao escolher salvar aqueles que, pela graça, respondem com fé. Não porque ele viu algo meritório neles, mas porque essa fé é um dom oferecido a todos e aceito por alguns. O terceiro ponto é a expiação ilimitada. Cristo morreu por todos os seres humanos, sem exceção. Textos como João 3,16 e 1 João 2,2 confirmam isso. O arminianismo ensina que o sacrifício de Jesus foi suficiente para toda a humanidade, mas eficaz apenas para os que creem. Isso dá sentido real à missão evangelística. Pregar a todos, sabendo que todos podem, pela graça, responder. O quarto ponto é a graça resistível. O Espírito Santo atua com poder e amor, mas não impõe a salvação. Textos como Atos 7:51 e Mateus 23:37 mostram que é possível resistir ao chamado divino. Deus convida, persuade e convence, mas o ser humano pode endurecer o coração. Isso não significa que a graça de Deus é fraca. Significa que ela respeita a liberdade da resposta. O quinto ponto é a possibilidade real de apostasia. O arminianismo entende que uma pessoa verdadeiramente salva pode, sim, se afastar da fé. Hebreus 6:4-6 e 2 Pedro 2:20-22 falam claramente sobre esse perigo.
Não se trata de perder a salvação por erros pontuais, mas de uma rejeição consciente, persistente e deliberada da fé. Esse ponto não é defendido por todos os arminianos da mesma forma, mas é amplamente aceito dentro da tradição. Mas o arminianismo não termina nos 5 pontos. Ele formou ao longo dos séculos uma tradição viva, com muitos nomes importantes. Um dos maiores representantes do arminianismo histórico é John Wesley, o fundador do movimento metodista no século XVIII. Wesley combinou profunda piedade com uma teologia centrada na graça de Deus e na responsabilidade humana. Para ele, a fé precisava se traduzir em santidade prática. Ele acreditava que a graça de Deus age antes, durante e depois da conversão, preveniente, justificadora e santificadora. Outros teólogos arminianos influentes incluem Thomas Grantham, entre os batistas gerais da Inglaterra, e Richard Watson, sistematizador da teologia wesleyana. Já no século XX, autores como Clark Pinnock, Roger Olson e Ben Witherington III escreveram obras relevantes defendendo o arminianismo clássico como uma alternativa bíblica e equilibrada ao determinismo calvinista. É importante dizer que o arminianismo não é uma doutrina do homem. Ele não ensina que o ser humano é o autor da salvação, mas sim que Deus, em sua soberania, decidiu agir com liberdade, oferecendo salvação real a todos. Ele não nega a graça, ao contrário, ele afirma que tudo começa e termina na graça de Deus. A diferença é que essa graça não opera de modo irresistível ou fatalista, mas respeita a resposta da pessoa. Além disso, o arminianismo reforça a urgência da evangelização. Se Cristo morreu por todos e todos podem crer, então a missão da Igreja faz sentido em sua totalidade. A pregação do Evangelho é o meio que Deus usa para alcançar corações. Como Paulo escreveu em 1 Timóteo 2:4, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Também é uma teologia profundamente pastoral. Ela nos encoraja a perseverar, a permanecer em Cristo, a viver a fé com responsabilidade. Como Pedro alerta em 2 Pedro 3,17, devemos ter cuidado para não cairmos do nosso firme fundamento. A salvação não é uma loteria teológica. É um chamado real à fé contínua, sustentada pela graça de Deus. Hoje, o arminianismo está presente em milhões de cristãos ao redor do mundo. Igrejas metodistas, wesleyanas, boa parte das pentecostais, nazarenas, batistas gerais e independentes, todas compartilham dessa herança. Ele não é uma invenção moderna, nem um desvio da fé reformada. É uma vertente legítima dentro da história do cristianismo protestante. Por fim, entender o arminianismo é entender uma teologia que leva a sério a Bíblia, a liberdade humana, a missão da Igreja e o caráter amoroso de Deus. Ele não resolve todos os mistérios da fé, mas oferece uma explicação coerente, respeitosa e profundamente cristocêntrica.